Boa noite, pessoal, tudo bem? Que honra receber vocês aqui. Muito, muito, muito. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês, essa audiência querida que está aqui junto conosco nessa noite de segunda-feira. Eu tenho certeza, eu vou falar algo aqui para vocês, eu tenho convicção que vocês não se arrependerão de tudo que acontecerá aqui por ter separado esses 45 minutos, uma hora. Fica atento em absolutamente todos os detalhes que vai acontecer aqui e não saia antes da hora. O final sempre é melhor do que o início, ok? Eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores Master. Eu falo que não seria possível, né? Primeiramente, se Deus não permitisse, e em segundo lugar, as pessoas que abraçaram, que vieram junto conosco neste primeiro episódio. Agradecer a JH Contabilidade, do meu amigo Henrique, e também a Império do iPhone, são os dois patrocinadores master deste primeiro episódio, e também agradecer aos patrocinadores oficiais, eu vou ler aqui que eu não quero esquecer de absolutamente ninguém. Times Coffee, serviu um café maravilhoso aqui antes de iniciarmos a nossa live. Farmácia do Jefinho, muito obrigado. Canaã Veículos, do meu amigo Pãozinho. Imobiliária Aline Fernandes, nossa cliente de consultoria e também apoiadora que veio junto conosco dessa live. Histórias que conectam. Referência Store, Barbearia Luciano, Norte Sul Pneus e Rádio Aliança. Rádio Aliança de última hora falou conosco ontem pelo Instagram e nós aceitamos, né, que já tinha encerrado, mas nós aceitamos trazer eles já para esse primeiro episódio. Se você tem interesse em vir junto conosco para os próximos episódios, fique à vontade, é só conversar conosco, com a minha equipe aqui, será uma honra poder caminhar com todos vocês, ok? Olha só, esse primeiro episódio nós pensamos em alguém especial para trazer aqui, essa é a realidade. Tem muita gente que caminha junto conosco na consultoria, na mentoria e a gente matutando, né, sobre histórias que conectam. E veio uma pessoa na minha mente, na mente dos meninos da equipe, ao Fábio, Pedro, agradecer eles também. E essa pessoa é o Luiz Carlos, da GSV Montagens Industriais. E o interessante é o seguinte, eu gosto muito disso. No primeiro momento que nós convidamos o Luiz, imediatamente ele aceitou esse chamado, imediatamente ele aceitou estar aqui conosco. Então, Luiz Carlos, muito obrigado. Você pode ter certeza que a sua história, sim, de fato, conectou com a minha vida e eu tenho convicção que conectará também com todos os ouvintes aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado esse chamado nosso para trazer a sua história de vida, sua história profissional e sua história, acima de tudo, de fé, de ousadia e de coragem para fazer tudo acontecer conforme vem acontecendo com a GSV Montagens. Muito obrigado, viu, Luiz? Joel, eu que agradeço a oportunidade, sabe? Me sinto lisonjeado de ter sido o primeiro, certo? E espero que eu consiga contribuir com as minhas falas aqui. Eu sou uma pessoa meio simples, que eu consigo contribuir para que outras pessoas venham a ter sucesso na vida, que as pessoas consigam acreditar nelas. Com certeza, Luiz. De fato, aquilo que a gente carrega impacta aquelas outras pessoas, né? Eu falo que o cemitério, ele tá cheio de grandes ideias, porque aquela pessoa, ela não teve a ousadia e a coragem de falar aquilo que carrega, ou até mesmo de colocar em prática os seus pensamentos. E a gente falou um pouco de pensamentos aqui, né, junto com ações e com fé, que movimenta muito aquilo que de fato a gente precisa fazer, tá, Luiz? Eu quero te agradecer mesmo, independente. O Luiz falou, antes a gente estava no bate-papo, antes de iniciar a live, ele disse, é a primeira vez que eu participo e tal. E eu falei para ele, Luiz, eu também é a minha primeira vez como entrevistador. As outras vezes que eu participei foi como entrevistado. Então, se é a primeira vez participando de um podcast para você, para mim, como entrevistador, é a primeira vez. Eu tenho certeza que juntos aqui a gente vai desenvolver bem e vai fazer com que as nossas histórias, principalmente a sua história, se conecte com a história daquelas pessoas que pararam um tempo para nos ouvir aqui, ok? Então, muito obrigado mesmo. Luiz, eu quero iniciar aqui esse bloco, né? Esse primeiro bloco. Falamos sobre os agradecimentos e te agradecendo, mas eu quero trazer aqui quem era o Luiz? Já para a gente bater um papo aqui, né? Como um bate-bola mesmo. Quem era o Luiz antes da GSV? Qual foi a sua maior dificuldade na sua vida profissional, no início dela? Lá, puxa na sua memória para você falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, Luiz. Eu sou o filho mais novo de uma
Cresci sem pai, fui criado só pela minha mãe, certo? Ela tinha 3 filhos, naquela época que ela ficou viúva, as coisas eram bem mais difíceis do que é hoje. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu acreditei em mim. Eu sempre acreditei muito em mim, nas minhas vontades. Claro que nem tudo foi rosas, as coisas foi difícil. Exato. Foi bem difícil, então assim, a gente trabalhava na Jales Machado e teve esse sonho de construir essa empresa. Eu tenho mais 2 sócios na GSV, que é o Vanderlei e o Zé Garcia, certo? E eu tinha me desligado da empresa na época, certo? Tinha passado por algumas empresas trabalhando e a gente resolveu começar. Na época, quem deu a oportunidade foi a Jales Machado, através do Dr. Ricardo Steckelberg. Sim. A gente é extremamente grato. E eu, Vanderlei e o Zé Garcia, a gente iniciou a nossa trajetória para empreender. E o que poucas pessoas sabem é que o primeiro salário dos funcionários que tinha, que era, acho que não era mais que 4 ou 5. 4 colaboradores, Isso. mais vocês 3 de sócio. 4 colaboradores, mais nós 3 de sócios. Foi o irmão do Vanderlei que emprestou o dinheiro. O irmão de um dos sócios seu? Isso, o irmão do meu sócio, do Vanderlei, que emprestou o dinheiro para a gente fazer a primeira folha de pagamento. Que a gente necessitava do dinheiro da usina para poder Sim, girar, né? girar. Olha que interessante. A gente vê tanta gente querendo empreender, né, Luiz? Isso. E não tem aquela coragem e ousadia no primeiro ímpeto ali, da emoção. Porque falar, eu tô sem dinheiro, eu não tenho condição de fazer isso ou aquilo. E o Luiz está nos trazendo uma história real, que ele saiu da Jales Machado juntamente com outros 2 sócios. E o primeiro capital da folha de pagamento do primeiro mês, ele tomou emprestado. Eles, né, um dos sócios injetou um dinheiro para fazer aquele negócio acontecer. E hoje a GSV tem quantos colaboradores, Luiz? Eu acho que a gente está chegando em torno aí de 150, 160, mas já tivemos mais de 200. Mais de 200, né? Sim. Perfeito. E Luiz, o que te deu força para continuar? Porque, olha só, o Luiz trabalhou na Jales Machado, a nossa maior empresa da região aqui, né? Uma das maiores do estado de Goiás, uma empresa referência a todo o território nacional e também fora do Brasil, que hoje é a maior exportadora de açúcar orgânico, do Brasil. Você sai de uma Jales Machado, lá atrás, é claro que lá atrás a Jales era menor do que é hoje, né? Mas tem a ousadia de empreender e passou no primeiro mês uma grande dificuldade, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, né? O que te deu força para continuar? Quando você se viu empreendendo em um negócio próprio, né, com seu sócio, não tinha o dinheiro para pagar os colaboradores e o que te veio na mente? O que te deu força para você continuar? Na verdade, Joel, era um sonho e a minha família, entendeu? O que me deu força foi isso, o que me motivou foi isso. Eu tinha um sonho, uma vontade, nós saímos da Jales com um sonho, certo? E foi isso que me motivou a continuar. O sonho de já entender... Isso, o sonho de a gente construir uma empresa, a gente lutar por aquilo, e assim, eu nunca imaginei, eu nunca quis ter uma empresa grande, mas toda a vida eu quis ter uma empresa boa. Eu quis ter uma empresa boa, certo? Onde é que a gente conseguisse dar certo conforto aos colaboradores, porque a gente foi funcionário, a gente trabalhava na ferramenta, eu era caldeireiro de manutenção na Jales. Então, assim, trabalhei em outras empresas também na mesma área minha. Então, assim, foi um sonho que motivou a gente a continuar. Hoje a GSV está com quantos anos? 16 anos. 16 anos de vida. E você trabalhou na Jales por 8 anos, se eu não me engano, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Ao sair da Jales, obviamente que você já tinha esse sonho e já imaginava que a GSV poderia chegar como ela chegou hoje. Isso. Quando eu saí da Jales, o Edivaldo, que é um amigo da gente aí, o Edivaldo, ele tem uma empresa no mesmo ramo da gente, da Colisoda, e foi uma pessoa que apoiou muito eu e o Vanderlei, certo? Uhum. A gente saiu com um plano, o Edivaldo mudou o nosso plano, e a gente acabou trabalhando por o Edinho. Sim. O Edinho do Mercado Brasil. Uhum. Eu gosto de falar que o Edinho foi o primeiro cliente da GSV. Sim. O Edinho foi o primeiro cliente da GSV, então é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. Muito bom. Muito respeito mesmo.
certo? Então, o Edivaldo apoiou nós, foi ele que agenciou esse serviço que a gente fez pro Edinho. Sim. Depois eu trabalhei mais o Edivaldo na empresa dele, passei por outras empresas antes de começar a GSV. Sim. Depois o Vanderlei e o José Garcia, a gente foi e resolveu juntar as poucas ferramentas que nós tínhamos. Eu gosto de falar que a gente começou com 3 máquinas de solda, 3 lixadeiras, 3 caixas de ferramenta e um Voyage. E um Voyage, velho. Conta essa história aí, conta mais um pouco dessa história. Foi, a gente começou. Isso foi o que nós começamos, quando nós começamos a empresa. Então, assim, eu tinha minha máquina de solda, minha caixa de ferramenta. Vocês juntaram? Nós juntou. As ferramentas. Juntou as ferramentas. Um carro. De quem que era o carro? Não, o carro nós comprou de sócios. De sócios. Foi a primeira sociedade antes da empresa, foi o carro. Foi a primeira sociedade, foi um carro, velho. Juntou as ferramentas, comprou um carro, um Voyage. Olha que história. Um Voyage, foi empreender e se tornou a GSV que é hoje. E não era um Voyage desses novos, não. Era um Voyage daqueles antiguinhos, aqueles que... Que ano que era? Certo. Aí eu acho que ele que era 90, 91, por aí o ano dele. Não me recordo direito, não. E você que quer empreender e talvez esteja pensando como começar, talvez você tenha algumas ferramentas aí da sua casa, talvez a sua aptidão de fato é isso que isso ou outra função sua, mas comece como está. A grande realidade é que se a gente gera excelência como está, consequentemente, aquilo vai acontecer. Eu tenho uma história que eu gosto muito de uma pessoa que eu admiro, e o primeiro emprego dessa pessoa muito próxima a mim, que eu amo muito, o primeiro emprego dela foi dentro de uma usina, na oficina de uma usina, eu já te contei isso, e ele trabalhou 6 meses de graça dentro dessa usina, porque a usina não podia contratar ele. Não tinha caixa, não tinha vaga, e ele falou, eu quero trabalhar de graça, só para eu aprender. E ele gerou excelência demais naquele local, e ele cresceu e hoje ele é referência no Brasil, fora do Brasil. A grande realidade é que essa excelência que nós temos precisa ser em absolutamente todas as ocasiões nossas. Se a gente vai fazer um podcast, se a gente vai criar um quadro Histórias que Conectam, vamos gerar excelência. Se a gente vai empreender no início, no meio do caminho, no final do caminho, vamos gerar essa excelência que vem o resultado com constância, né, Luiz? Sim, eu acho que todo mundo precisa começar. Exatamente. Todo mundo precisa começar, independente de como está a sua situação. Comece, gere constância que o resultado vai vir. Luiz, você está me falando aqui, nesse primeiro bloco, que você saiu da Jales Machado para empreender, não é isso? Sim, a gente saiu com o plano de empreender. Qual que é o seu principal cliente hoje? Meu principal cliente hoje é a Albioma. Um dos seus principais clientes. A Albioma é sócia da Jales Machado. Isso. Mas a Jales Machado também se encontra como um dos seus principais clientes na sua carteira de clientes. Sem dúvida nenhuma. A Jales Machado, assim, eu falo entre a Albioma e a Jales Machado, ela é responsável pela metade do nosso faturamento. A empresa que o Luiz trabalhava é sócia da Albioma, né? A Albioma é sócia da Jales e hoje se enquadra na metade do faturamento da GSV. É porque assim, ó, Joel, eu gosto de deixar claro pro pessoal quando eu falo que assim, ó, que a GSV, ela nasceu no sonho de atender a Jales Machado. Com certeza. Certo? Eu gosto de deixar as coisas claras pro pessoal, para eles entenderem o que é o nível, assim, que a gente tem de gratidão sobre a Jales Machado, cara. Muito bom. Eu falo no sentido assim, ó, a GSV não existia se não fosse a Jales Machado. Uhum. Certo? A GSV não existia se não fosse Jales Machado. Sim. Então, embora hoje a GSV tenha outros clientes, mas a raiz da GSV brotou na Jales Machado. E, sem esquecer do parceiro nosso, que é o Edinho, lá do Supermercado Brasil, que hoje é da Bem Bom Pescado. Sim. Então, assim, a GSV nasceu em volta dessas duas empresas. Muito bom. E, assim, são empresas que a gente nasceu há 16 anos atrás. E a GSV presta serviço 16 anos atrás para a Jales Machado, há 16 anos, e presta serviço para o Edinho há aproximadamente 18 anos. É isso aí. Quando você faz com excelência, né? Com excelência. Você deixa marcas e essas marcas elas vão perdurando por toda a trajetória. A gente não pode esquecer os pequenos começos e nem aquelas pessoas que acreditaram em você quando você iniciou, quando você era pequenino lá ainda, né? Porque existe algo, Luiz, que predomina no coração de muita gente, né, que é a ingratidão, né? A pessoa passa por alguns lugares e quando ela tá grande, ela se esquece daquele momento onde ele era pequeno e algumas poucas pessoas
fez com que o negócio acontecesse. Mas isso na verdade, que você está falando aqui, é um sentimento de gratidão. E na vida eu acredito muito que quando nós temos um estilo de vida de gratidão, outros novos motivos para sermos gratos, Deus se encarregará de nos entregar. Essa é a grande realidade. Assim, eu gosto de citar as pessoas que teve aquela grande participação no início nosso. Assim, às vezes eu não posso ficar falando muito, para mim não deixar de ser injusto com ninguém, Citar acabar me outras esquecendo de pessoas. alguém, certo? Mas assim, são pessoas que foi muito importante. Com certeza. Como eu citei o Edivaldo da Qualisolda, certo? Eu tenho propriedade para falar dele. Ele é seu vizinho lá, né? Meu vizinho. Eu posso falar do Edinho com muita propriedade, certo? Muito bom. Muita, porque é bastante tempo junto, caminhar Sim. junto com ele. Eu consigo falar da Jaz Machado, certo? Da pessoa do Dr. Ricardo Steckelberg também, Eduardo Pimenta. Então, são pessoas que teve uma importância na nossa história, Sim. certo? E continua tendo. Teve uma relevância na nossa história e continua tendo. Muito bom, Luiz. Certo. Teve uma pessoa que você sempre cita, o Luiz, deixa eu falar brevemente, né? O Luiz, nós prestamos, a nossa empresa de consultoria presta serviço para a empresa do Luiz, para a GSV. Nós estamos aí lá há alguns meses desenvolvendo alguns trabalhos, né? Trabalho de eficiência mesmo, de parceria, e está sendo algo muito produtivo lá para nós, para vocês também, algumas capacitações. Tivemos uma capacitação para todo o time lá da GSV e foi algo assim incrível mesmo, que a gente pôde verificar os frutos, né, gerados nos colaboradores lá da GSV. Mas eu presto consultoria lá para o Luiz, para a GSV, e nas nossas reuniões lá ele conta algumas histórias, né? E por isso que de fato histórias que conectam e se conectam, sua história conectou comigo. E você cita uma pessoa que você aprendeu muito com ela, né, Luiz? Eu não me recordo a empresa que você trabalhou ou que prestou serviço, que aquela pessoa ela era muito rígida, né? Muito elevava o seu nível lá em cima, e muita coisa que você sabe é devido a essa pessoa. Na verdade, assim, hoje eu nem sei mais onde ele anda, como que ele tá, é o senhor João Horácio. Na época ele era dono da empresa Sul Tecnologia. E assim, ó, eu gosto de falar que o senhor João Horácio, ele me ensinou muito. Foi um divisor de água entre o que eu aprendi com ele, certo? Embora a empresa dele não conseguiu continuar no mercado, mas ele teve uma relevância muito grande. Muito bom. Na minha história e na história da GSV. Certo? Como é que nasceu a GSV, Luiz? Já partindo aqui para esse bloco 3, falar um pouco aqui sobre a GSV e os primeiros passos mesmo da GSV. Você falou, né, que surgiu da união de 3 pessoas com algumas ferramentas e um Voyage 90, 92, não sei ao certo. Mas como é que foi? Gerou isso no coração de vocês de entender que poderia ir além do que aquilo que vocês estavam fazendo nas funções de vocês? Assim, ó, a gente na época trabalhava na Jaz Machado ainda. Nós somos 3 sócios, somos 3 ex-funcionários da Jaz Machado, certo? Que sou eu, o Vanderlei e o Zé Garcia. Então, assim, eu gosto de falar que muita gente pensa que a sociedade, eu não vou tocar uma sociedade porque não dá certo. A nossa deu certo, cara. Muito bom. A nossa deu certo e eu gosto de pensar o seguinte, eu gosto de pensar que se eu não tivesse com eles, nós não tínhamos alcançado o que nós alcançou. Certeza. Então eu deixo bem claro sempre a importância que o peso que eles têm na nossa sociedade. E assim, a gente estava na Jaz Machado, eu me desliguei da empresa, o Vanderlei também se desligou na mesma época minha, o Zé Garcia ainda ficou 1 ano a gente após lá, mas o Vanderlei já começou a trabalhar na época por Abatedouro Vereda, que era do Edinho, certo? E de lá para cá a gente veio só se organizando para que a gente pudesse vir fundar uma empresa, certo? A Jaz Machado na época ela tinha um negócio lá que ela queria que a gente ficasse 1 ano sem poder conseguir pegar um serviço lá. Depois que saiu tinha 1 ano, que era que a gente tinha que esperar. A gente esperou esse ano. Lá, né? Isso, era uma norma interna da empresa, uma regra que a empresa tinha. E aí a gente saiu, esperou esse tempo, depois a gente juntou, o Vanderlei já estava junto, nós já era parceiro, nós saímos junto, enquanto nossa parceria junto, nós chamou o Zé Garcia para poder vir com a gente, ele aceitou, e a gente de lá para cá iniciou-se a GSV. A GSV, qual que é o significado dessas 3 letras? São os nossos sobrenomes, certo? O G é Garcia, Entendi. o V é Vieira e o S é Santana. Garcia, Vieira e Santana. Isso. Os 3 caras das ferramentas e do Voyage. Muito bom. Você já pensou em desistir, Luiz? Muitas vezes, certo? Teve uma vez aí, recentemente,
Não recentemente, mas um tempo atrás eu estava bem desanimado e eu falei pro Vanderlei, eu vou parar agora, eu não quero mexer com esse trem aqui mais, eu quero seguir outro caminho na minha vida, não quero mais, vamos vender isso aqui, vamos parar. E hoje eu posso falar que o meu filho mais velho, o André, ele fala para mim que ele me viu fazer aquilo lá e ele imaginava como que eu ia fazer, porque ele acha que aquilo era a minha vida, Entendi. certo? Ele acha que a GSV era a minha vida, como que eu ia fazer quando eu estava querendo me desfazer daquilo lá. Então, assim, eu já pensei muitas vezes em parar, mas eu acho que eu nunca nem me levei muito a sério, não. É, né? Isso. Era mais ali algum momento que estava gerando alguma aflição. Existe uma frase que eu não me recordo de quem que é essa frase, que diz que um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Nessa altura do campeonato, Luiz, você se considera um vencedor? Sim, eu me considero um vencedor, cara. Eu conheço a minha história, eu sei de onde eu vim, eu sei por onde eu passei e eu sei os caminhos que eu caminhei. Eu me sinto um vencedor, sim. Eu tenho família, eu tenho pessoas que se importam comigo, entendeu? Eu consegui passar uma boa educação para os meus filhos, certo? Então, assim, eu me considero um vencedor. É importante falar que os dois filhos do Luiz, eles trabalham na GSV, né? E Sim. também um filho do seu sócio trabalha na GSV. Na verdade, lá na GSV trabalha 2 filhos meus, Sim. 3 filhos de um sócio meu e mais um de outro sócio. E você acredita que é uma empresa geracional? Vocês estão formando os Sim. líderes, os próximos líderes, Sim. para uma sucessão geracional. Isso, eu acredito que a gente forma uma sucessão lá, sim, sem dúvida nenhuma. Eu conheço a sucessão, tanto o filho de um sócio quanto os filhos do Luiz, e de fato eu posso falar que é uma empresa que é de geração. É uma empresa que nasceu para vencer, é uma empresa que nasceu para dar certo, pela formatação que vocês conduzem toda a empresa. Pé no chão, sempre de olho à frente, prospectando novos clientes, avançando, conduzindo toda aquela equipe com a maior, como que eu posso falar? O lado humano, né, Luiz? Eu percebo que o lado humano prevalece lá, no lado empresarial. Essa é a grande realidade. Tanto de você, os seus sócios eu conheço pouco, conheci aquele dia, mas eu posso falar com mais precisão sobre você, né? Esse lado humano de vocês. De tratar o funcionário como deve ser tratado, capacitar, contratar uma consultoria, investir em cada colaborador. Eu consigo perceber isso aí. Uma coisa importante que a gente fez, de primeiro o pessoal tinha que vir para as casas deles almoçar. Embora nós estávamos dentro da cidade, mas assim, e aí onde eu cheguei no Vanderlei, eu falei assim, Vanderlei, eu estou pensando que nós poderíamos conversar com o pessoal e a gente poderia pagar a metade da refeição do almoço e eles entrariam com a outra metade e nós começaria a trazer esse almoço para cá. E ele pegou e falou assim, Luiz, nós não conseguimos pagar tudo, não? Eu falei, Vanderlei, eu acredito que a gente consiga sim. E de lá para cá, hoje, a GSV, ela fornece 100% o almoço para os colaboradores da GSV, é 100% gratuito. A gente não cobra R$1 sequer do almoço. Isso é uma vitória, né? Assim, e a GSV, podemos falar que é dentro da cidade. Hoje o distrito industrial nosso, ele fica, o quê? A 1 quilômetro da cidade? Talvez menos que isso. E uma empresa que se preocupa com o colaborador é uma empresa que, de fato, toma essas decisões. Em olhar mesmo para o bem-estar, para que as pessoas possam trabalhar e ter uma eficiência no dia de trabalho, né? Da melhor maneira possível. Evitar pegar aquela pouca rodovia, mas é um pouco de rodovia, ir e voltar, risco, né? Essa é a grande realidade. Qual que é o segredo, Luiz? Sobre liderança e cultura aqui, para a gente falar um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Uma empresa que tem 150 colaboradores, já chegou a ter 200, precisa ter uma cultura forte, precisa ter uma liderança também que de fato vai prevalecer. Qual que é o segredo para manter a equipe unida? Eu percebo o pessoal do escritório é o pessoal unido ali, né? O pessoal do administrativo e também o do operacional. Eu vejo que tem algumas peças-chave no operacional para que faça o negócio acontecer, de confiança sua e do administrativo também. Qual que é o segredo para essa equipe estar tão bem unida e fazendo o negócio acontecer e ter abraçado a ideia junto com vocês? Ô, Joel, na verdade, assim, eu gosto de falar da GSV o seguinte, a gente só é uma empresa boa porque a gente tem colaboradores bons. Com certeza. Uma empresa, o que faz uma empresa ser boa são os colaboradores que ela tem. Uhum. Isso é o que faz uma empresa ser boa.
eu acho que assim, ó, o maior segredo que a gente tem é o compromisso com as pessoas e a reciprocidade que a gente tem com as pessoas. Eu tenho que aprender a me colocar no lugar das pessoas. Sim. Eu tenho que aprender a me colocar. Às vezes, existe um comentário no GSV que eu trato as pessoas diferente, mas é porque as pessoas são diferentes. Sim. Então, assim, eu tenho pessoas que estão comigo há bastante tempo, que estão lá desde quando a empresa começou. Então, assim, essas pessoas, com certeza, acreditaram em mim, eu acreditei nelas. Sim. A gente acreditou uns nos outros. Então, assim, eu acho que o mais importante que uma empresa tem é a transparência. É você prometer aquilo que você consegue cumprir, Perfeito. falar daquilo que você consegue fazer e ser verdadeiro. São os valores, né? Os valores que você já definiu, não só para a empresa, mas também para a sua vida. Onde que nós andamos aí dentro das empresas, as pessoas conhecem a GSV, conhecem o Luiz como pessoa. Eu nunca vi, não é porque eu estou aqui, que você está participando desse nosso primeiro episódio, mas é com muita verdade que eu falo, todas as pessoas que citam você falam muito bem da sua honestidade, da sua integridade, da sua força e garra produtiva de trabalho. E isso é muito importante, né? Porque isso é um legado que nós vamos deixando, né? Que você vai deixando por onde quer que você passe. Eu falo que legado ele vai muito mais além do que empresa, o legado que a pessoa deixa aqui, ele vai muito mais além do que finanças, patrimônio que deixa para os filhos, para a família. Legado é o que você impregna na mente e no coração das pessoas por onde quer que você passe, Luiz. Ô, Joel, assim, ó, uma das coisas que eu mais considero nas pessoas é a fidelidade, tá? As pessoas que é fiel a mim, e eu tenho funcionários fiéis, eu tenho pessoas fiéis junto comigo, eu tenho o privilégio de falar, cara, eu tenho pessoas fiéis junto comigo. Então, assim, a fidelidade, ela é importante demais. Eu nem não gosto de pessoas que não têm a fidelidade junto comigo, não. Muito bom. Eu prefiro manter mais longe de mim, porque pessoas que eu não posso acreditar, eu prefiro manter longe de mim, cara. Eu acho que, assim, ó, uma empresa, ela se constrói por pessoas. Com certeza. Eu posso ter a quantidade de serviço que eu tiver, que eu não vou conseguir fazer nunca nada sozinho. Com certeza. Então, assim, é um grupo de ideias. Eu gosto de respeitar as ideias dos meus colaboradores que estão comigo. Sim. Eu gosto de dar autonomia para eles, porque eu acho que você precisa dar autonomia para as pessoas resolver os problemas. E você só cobra e sai da frente. Muito porque, bom. assim, ó, a partir do momento que eu proponho e deixo o meu time crescer, eu sou o que cresce. É isso aí. Entendeu? Ninguém, eu falo algo, e falei, inclusive em algum story que eu gravei hoje, ninguém constrói nada grande sozinho. Essa é a grande realidade. Um CNPJ fortalecido, como a GSV tem, é composto de diversos CPFs também fortalecidos. Não adianta nada a GSV crescer sozinha se aquelas pessoas que estão ali envolvidas, fazendo a máquina girar, fazendo aquela tração acontecer, também não estiver crescendo. E é perceptível lá atrás, quando eu tentei fechar uma palestra uma vez e acabou não dando certo, passaram-se alguns anos e fechamos a consultoria lá, era uma GSV, entende? Até o escritório mudou demais, a estrutura para as pessoas trabalharem mudaram demais. As pessoas também que estão ali envolvidas, elas cresceram mentalmente, em termos de comportamento também, é visível. Uma empresa, nada grande se constrói sozinho. Começa pequeno, pessoas envolvidas com pensamento e mentalidade de crescimento, vai gerando em outras pessoas aquela vontade e o desejo de fazer o negócio acontecer. E assim está acontecendo lá na GSV. Assim, ó, a importância das pessoas, a importância de você ter alguém do seu lado, de você ter pessoas que te sustentam, dá para você observa uma viagem de carro. Observa como que é a distância de uma viagem de carro quando você está sozinho. É verdade. E observa quando você está com companhia. É facinho da pessoa observar. Então, assim, ó, eu acredito que para que a gente consiga crescer, a gente precisa ter pessoas leais, Com certeza. pessoas capacitadas, e você cobra das pessoas e deixa as pessoas trabalhar, certo? E o mais importante que ninguém nunca pode esquecer, é muita fé em Deus. Exatamente. Certo? É muita fé em Deus. É acreditar, a gente Exato. acredita na gente, acredita em Deus, que as coisas vai progredir, cara, que as coisas vão melhorar. Eu sou uma pessoa otimista, entendeu? Então, assim, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sempre, assim, mesmo quando as coisas estão muito difíceis, eu ainda acho que vai melhorar. Eu já deitei e acordei 2 horas da manhã, preocupado como que eu ia pagar as minhas contas no final daquele mês. E eu descobri que Deus sempre proveu. Deus sempre deu uma condição para que no final do mês eu conseguisse honrar com aquilo lá. Então, com certeza. Isso é muito importante. Eu gosto muito de citar a Bíblia e há um princípio da sabedoria na Bíblia lá, né, que Jesus nos deixou, que ele fala algo muito interessante. Pois busquem
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na realidade, nesse contexto, Jesus está falando que a gente não precisa ficar ansioso com o que comer ou com o que vestir, mas primeiramente nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a grande realidade. E eu venho seguindo muito isso na minha vida, todos os dias, eu já te contei isso aí, todos os dias, 4h30 da manhã eu acordo para fazer o meu devocional. Isso é inegociável para mim, Luiz. Eu passei por uma libertação, Deus me libertou da dependência química, já pude falar isso para você, e após essa libertação, o que é inegociável para mim é buscar primeiramente o reino dele e a justiça de Deus. Então, 4h30 da manhã eu vou fazer o meu devocional, vou orar, vou ler a Bíblia, vou me conectar com Deus, porque de fato nós não somos absolutamente nada se não tiver a presença de Deus em nossas vidas. E falando em algo inegociável, eu citei o que é inegociável para mim, que é o buscar a Deus em primeiro lugar. 4h30 da manhã. E você, como líder, o que é inegociável para você? Como líder mesmo, líder de uma pessoa, né, para 150, 200 pessoas, né? Joel, eu acho que os valores nossos como ser humano são inegociáveis, entendeu? Sim. Esses são inegociáveis. A transparência, a verdade, certo? São valores inegociáveis, cara. Se eu não confiar em você, como que eu vou te manter próximo de mim? Sim. Se eu não acredito naquilo que você está me falando, como que eu te mantenho perto de mim? Isso. Como que eu te dou alguma coisa minha para você cuidar? Exato. Se eu não acredito em você? Com Se eu certeza. não acredito em você, como que eu vou te dar uma coisa? É isso aí. Certo? É a mesma coisa aqui, ó. Eu fazer as coisas boas para as pessoas que eu amo é muito fácil. É. Difícil eu fazer para quem eu não gosto. Exato. Assim, se eu não confiar na pessoa, cara, eu prefiro nem manter ela perto de mim. Com certeza. Eu nem manter ela perto de mim. Uma coisa que eu abomino muito é a falsidade, a pessoa que te abraça aqui e depois ela te trata de forma diferente. Sim. Então, assim, para mim, eu tenho uma visão minha, o seguinte, para mim, o faxineiro quanto o diretor da empresa, eles têm o mesmo valor. A empresa não vive sem nenhum dos dois. Exato. Só ocupa cargo diferente. Mas o valor deles é o mesmo. Então, a empresa não funciona sem nenhum faxineiro e não funciona sem o diretor. Certo? Exato. Então, assim, ó, eu gosto muito de observar como que as pessoas tratam quem não pode oferecer nada para elas. Exatamente. Certo? Então, assim, se uma pessoa trata mal uma pessoa porque ela tem um cargo abaixo, cara, vamos ficar de tem que rever, longe, né? Tem que rever essa pessoa, cara. Lealdade, honestidade, integridade. Não tem negociação. Lealdade, integridade, isso aí não tem, cara. Verdade, você tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser verdadeiro, cara. Os nossos valores, né? Os princípios, na realidade, princípio e valores, isso é inegociável, isso é imutável. Você pode mudar qualquer coisa, agora os seus princípios, os seus valores, você está muito pautado para que você caminhe em base desses princípios e desses valores. Essa é a grande realidade. Quando a gente não sabe quem é e como fazer, provavelmente a gente não sabe para onde vai. E qualquer caminho vai nos ser bem dado quando não sabemos quem nós somos. A realidade é que Deus já falou quem nós somos. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27, Deus nos disse que nós somos a imagem conforme a semelhança dele. O que é isso? É que nós carregamos os atributos de Deus. Nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de ter compaixão e empatia para com o próximo, falamos um pouco disso atrás. Nós temos a capacidade de perdoar, mas nós precisamos ter os nossos valores muito embasados. Para quê? Para que nós caminhemos em cima desses valores. Que se alguma coisa vier para nos desviar e desalinhar dos nossos princípios e dos nossos valores, tá errado. E a gente tem que cair fora. É isso? Sim, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Partimos aqui, até migramos para esse bloco 4, que é fé, visão e futuro. Falamos da Bíblia aqui. Deus me libertou de algo. Te falei, a minha audiência sabe muito bem disso, que eu falo bastante. Mas quando ele me trouxe essa libertação, eu já passei por 4 internações. Só quem já foi internado sabe o que é estar internado. E em uma dessas internações, Deus me falou algo muito grande no meu coração. Ele disse que iria me entregar algumas coisas, Luiz, como negócios, como o mundo do empreendedorismo, né, que o meu coração almejava. Mas ele me fez um pedido. Ele falou, independente do que você for fazer, você não vai deixar de falar do meu amor, do amor de Deus para conosco, da palavra de Deus
e da libertação que ele trouxe para comigo. Então, às vezes eu estou lá no ambiente de consultoria, em alguma capacitação, você já percebeu que eu trago a palavra de Deus, eu falo do meu testemunho, e aqui não vai ser diferente. Em histórias que conectam de fato, eu também vou trazer a minha história de vida, de testemunho, que a gente estava falando um pouco atrás, para se conectar de alguém que está passando por algum problema que lá atrás eu passei e pela misericórdia de Deus foi superado. Então eu me sinto com autoridade para isso. Mas falando aqui, ó, fé, visão e futuro. O quanto a fé, a sua fé, influenciou na sua caminhada do empreendedorismo? Eu sempre fui uma pessoa, Joel, eu sempre fui um homem de muita fé, certo? Eu sempre fui um homem de muita fé. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou uma pessoa que eu tenho, assim, quando eu professo a minha fé, que eu frequento a igreja católica, mas assim, eu nunca fui uma pessoa que tem aquela... Eu não sou praticante. Sim. Mas só que isso não me impede de ter minha fé, cara. Sim. Sabe, eu sempre fui uma pessoa, um homem de muita fé. Eu sempre acreditei muito em Deus e eu tive prova de tudo que eu dobrei meu joelho e pedi a Deus, eu vi Ele me entregar. E assim, eu gosto de falar para as pessoas, eu queria que as pessoas experimentassem Deus igual eu experimentei. Sim. Certo? Igual as coisas que Deus já me deu, o que eu já esperava, eu já passei por uns momentos difíceis na minha vida, certo? E que só me restou a fé. Amém. Então, eu sou um homem de muita fé. Eu sempre tive muita fé em Deus e acredito firmemente que Deus é sempre o melhor caminho. Embora a gente desvie, a gente procure outros caminhos, a gente anda por outros caminhos, mas eu descobri que a pessoa que tem uma fé fundada em Deus, ela não consegue ficar muito tempo longe de Deus. Com certeza. Ela não consegue. Parece que ela verdade. vai se atraindo de volta, Deus vai trazendo ela de volta para lá. Verdade, com certeza. Certo? A visão de valores, assim, cara, que eu vejo hoje, a minha visão de futuro, hoje eu estou tentando, eu tenho 2 filhos, um está acabando de se formar em engenheiro mecânico, o outro ele seguiu um caminho um pouco diferente, ele quis fazer outra faculdade, mas eu ainda imagino que eles consigam tocar aquilo que eu construí. Eu imagino que eu estou observando o meu filho mais velho, que é o André, para que ele ande e para que ele continue fazendo a GSV andar para frente, certo? O Alexandre, ele buscou outro caminho, eu pretendo estruturar ele ainda, claro que é meu sonho, que eu dê condições para que ele siga o caminho dele com capacidade. Com certeza. Mas Ô Luiz, uma visão e futuro aqui também, qual que foi o maior aprendizado que você teve com a sua vida até hoje? Eu acredito que até mesmo o fracasso, né, até mesmo os tropeços das nossas vidas, ela traz consigo uma equivalência de crescimento e de aprendizado muito grande. Eu gosto muito de uma frase de Nelson Mandela. Nelson Mandela fala, em um dos seus livros, ele diz que na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então, o que você traz dessa história que você está falando aí, né, de empreendedorismo, de CLT também lá atrás, de alguns tropeços, de aprendizado? O que mais te gerou aprendizado nessa sua caminhada até hoje? Até o dia de hoje. Joel, o Ayrton Senna, ele tinha uma frase que ele falava o seguinte, ele falava assim, por mais que você se programe a sua vida, tudo pode mudar de repente. Sim. Isso é uma verdade. Por mais que nós nos programemos nossa vida, tudo muda de repente. Tudo muda. E a nossa vida está sujeita a mudar por pessoas que nós nunca nem viu falar. Uhum. Então, assim, eu aprendi que a vida da gente muda. Ela muda. E que, assim, que por mais que eu queira uma coisa, às vezes eu não vou conseguir. Às vezes aquilo lá não vai dar certo da maneira que eu queria e outra coisa vai surgir e vai suprir aquilo lá. Sim. Certo? E assim, ó, e o que eu falo é coragem, cara. A gente tem que ter coragem. Coragem, ousadia, né? E fé, acima de tudo. Com certeza tem algumas pessoas que estão assistindo aqui, Luiz, que estão passando por muitas batalhas. Assim como eu já tive as minhas batalhas, assim como você já teve as suas batalhas no decorrer da sua vida, e é normal, faz parte. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu acredito que esse mas tende bom ânimo é a própria resiliência, para entendermos que ele venceu o mundo, né? E que, de fato, nós estamos nele. Mas olha só, qual conselho você daria para alguém que está nos assistindo, que está passando por muita batalha? Ele deve estar ouvindo e assistindo aqui esse podcast e fala assim, poxa, mas o Luiz já é um cara bem sucedido, a empresa dele é uma empresa bem sucedida, o Joel ele está trilhando aí esse caminho de crescimento, né? Já vem crescendo há alguns anos, mas ele deve falar assim, eu não acredito nisso, olha a situação que eu estou,
olha como é que eu estou me deparando aqui, assistindo esse podcast com essa batalha imensa que talvez eu nem sei como sair dela. Dá um conselho para esse ouvinte aí. O conselho que eu dou é, primeiramente, entregue seus planos para Deus. Não existe outro caminho. E assim, acredite muito em você. Acredite que tudo pode mudar, certo? E que assim, e que o cenário, ele muda de uma hora para outra, tanto para ruim quanto para bom. E que nada é eterno. As dores não são eternas, as dificuldades não são eternas. Como a mudança também não é eterna. Então assim, a gente se prepara, a gente tem que trabalhar se preparando. A gente tem que preparar se preparando. Quando uma coisa que eu gosto de observar é que a Bíblia realmente ela é o livro da vida. Não adianta. Se alguém falar para mim que não é, é mentira, cara. A Bíblia é o livro da vida. Se você for lá está escrito tudo. Lá está escrito como você gere seus negócios, educa seus filhos, segue a sua vida. É o 100%. livro da vida. Está escrito tudo lá. É o manual da vida. Né? É, e assim, tá lá. Está escrito. Então, assim, é isso. Eu acho que assim, acredite em você. Primeiro acredite em Deus e depois acredite em você. É um princípio na Bíblia também que nos diz buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que nós falamos aqui, mas Deus, ele também nos diz para amar a Deus, buscar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo. Essa é a grande realidade. E assim, ó, se eu não acreditar em mim, se eu não achar que eu tenho capacidade, que eu vou conseguir vencer, quem vai acreditar, cara? Com certeza. Imagina pra você ver quantas pessoas que olham nós, duvidam de nós. Com certeza. Que acham que nós não temos capacidade para fazer aquilo. Eu gosto de falar o seguinte, ó, eu sou motivado demais, eu sou empolgado, eu sou um cara que é otimista. Então assim, ó, todos os serviços que eu pego, todos os serviços que eu vou atrás, é para mim como se fosse o primeiro. Eu sinto aquela euforia, eu sinto aquela coisa, aquela expectativa. E eu vou atrás de um cliente novo e eu acabo sonhando. Então assim, o Robert Justo, ele fala que o sonhador, ele é um cara que o otimista, ele pensa e imagina. O sonhador já foi lá. No sonho dele, ele já foi lá naquele lugar. Ele já visualizou, já viveu aquilo lá. Então, assim, quanto que custa um sonho? Quanto que vale um sonho? Exatamente. O Luiz estava falando algo aqui que ele visitou um possível cliente, né? E saindo da reunião, ele já veio mentalizando e visualizando, já fazendo o serviço, quais equipamentos teria que investir, comprar, qualquer equipe que ele iria mobilizar para enviar para aquele serviço. Isso nada mais é do que a mentalização, né? Gerando um sonho. Mas existe algo, Luiz, e eu tenho certeza que você sabe disso aí, porque você sim tem que sonhar, tem que mentalizar, mas após isso aí, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. Acordar cedo, trabalhar, fazer o bem para o próximo, para a empresa que você trabalha, né? Ou para a sua empresa, para o cliente também, gerar valor, o máximo de valor possível para aquele cliente ter resultado e após isso aí também poder te indicar para outras pessoas, fazer parte do seu portfólio. Nós temos que sim sonhar. Também na Bíblia, assim como você pensa em sua alma, assim você é. Ou seja, um pensamento sentimentalizado se torna real. Mas você precisa fazer aquilo que precisa ser feito todos os dias. E não apenas ficar sonhando. Senão nós vamos falar isso aqui pro pessoal. O pessoal vai deitar, vai cruzar os braços na cama, vai começar a mentalizar, sonhar, sonhar, sonhar. Não, tem que executar. Não é isso, Luiz? Assim, ó, meu pensamento em relação a... Eu não sou uma pessoa que eu não sou motivado por dinheiro. Então, assim, eu tenho o maior privilégio, eu não sou motivado por dinheiro. Mas eu descobri que, assim, que o dinheiro chegou na GSV, que a GSV melhorou a situação dela, eu não vou ser hipócrita, eu consigo ter uma vida boa, dar uma vida boa para minha família, instruir meus filhos, formar eles. Mas, assim, eu descobri que o dinheiro só chegou porque eu fiz uma coisa bem feita, eu fiz o meu trabalho bem feito, eu me dediquei, entendeu? Eu me dediquei, eu passei muito tempo na minha empresa, eu era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Acho que tem, assim, ó, que eu mudei a minha rotina, deve ter aí... que eu não sou mais o primeiro a chegar, foi de novembro do ano passado para cá. Foi lá que eu mudei a minha rotina, certo? Então, assim, foram 16 anos eu trabalhando em prol daquilo lá. Recentemente, esse cliente meu que eu visitei em Minas, eu fiz um serviço para ele, o primeiro serviço que eu peguei dele, eu peguei e fiz, cara, e ele gostou daquilo lá. Então, assim, para mim, essa é a vitória. Ele chegou, eu só fui lá na outra unidade dele visitar ele, porque ele gostou daquilo que eu fiz. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sou muito responsável, muito seguro com o meu trabalho. Então, assim, eu sou muito sério com a minha atividade, com aquilo que eu faço com meus clientes. Então, assim, o meu cliente não importa.
eu prefiro falar para ele que eu não vou conseguir atender ele do que eu pegar ele Muito e bom. deixar para um lado. Então, assim, todos os clientes meus é importante, eu acho que eu vivo para servir. Sim. Eu gosto de brincar o seguinte, o batedor bem bom pescado lá, ele vive de quê? Ele vive de criar peixe, Uhum. tá? Ele vive de criar peixe. Então, assim, eu vivo de manutenção. Sim. Então, eu quero que ele crie peixe, faça a ração e a manutenção dele é minha. Eu vou fazer a manutenção para ele. Eu vou fazer. Eu quero que ele tenha paz, tranquilidade. Com certeza. E eu me preocupo com a manutenção e ele se preocupa naquilo que ele é bom para fazer, que é criar peixe. Cada um faz o seu. Isso. Cada um tem o seu. Não tem meias palavras, cara. Assim, ó, dedicação não tem. Ou você é ou você não é. Verdade. Certo? Não existe. Não, eu vou ser meio dedicado. Não, eu vou pra academia. Não, hoje eu não vou porque eu tô preguiça. Não, cara. Levanta e faz aquilo que tem que ser feito. Independente do você tá com vontade, tá motivado, não tá. Tô olhando... Você levanta e faz o que tem que ser feito. Eu tô olhando pro pessoal da equipe aqui, parece que você tá falando aí, tá? Eles estão tá conectando aí histórias que conectam. É isso aí, pessoal. Tá tudo ok aí do tempo? Podemos dar continuidade? Chegando aí na reta final, né? Eu tenho convicção que, assim como tá falando comigo, com os meninos aqui, com a audiência também. Luiz, antes de partir para um momento, eu quero mencionar aqui aos patrocinadores Master, patrocinador Master, JH Contabilidade, do meu amigo Henrique, e também Império do iPhone, do meu amigo Lucas Becker. Muito obrigado aos dois patrocinadores Master. Se você tem interesse para o próximo episódio entrar como patrocinador Master, nós iremos abrir 3 vagas. A primeira vaga, obviamente, as 2 vagas serão para os 2 que já estão aqui. Se por algum motivo eles não quiserem permanecer, você faz parte, está convidado a fazer parte juntamente conosco, tá? Do Histórias que Conectam. Luiz, chegou num momento surpresa que já pra gente caminhar pro final, a audiência deve falar, mas é assim mesmo. O Luiz pra mim é um grande amigo que eu tenho já há mais de 20 anos. Nós conhecemos na Jales, em 2004. E tô aí nessa jornada com ele aí até hoje. Assim, o que eu tenho que falar pra ele é agradecer ele, né? Tudo que ele faz pra mim, tudo que eu preciso eu corro atrás, eu vejo com ele consegue pra mim. Então é um grande amigo meu. Ó, Luizão, um abraço aí pra você, tá? Ó, amigão de coração, viu? Obrigado por tudo que você vem fazendo por mim aí. Meu nome é Natália, eu entrei na GSV há 7 anos atrás. Na GSV eu trabalho direto com o Luiz. Então o Luiz ele é aquela pessoa que ele exige bastante das pessoas, mas é um parceirão. O Luiz ele tem um coração enorme, ele está sempre disponível para ajudar as pessoas. O Luiz ele é uma pessoa muito especial. Desde o início, né, ele acreditou e confiou em mim. Para mim é uma honra trabalhar com você, Luiz. Sou Alexandre, eu sou filho do Luiz, convivo com ele já há uns 20 anos já, né, desde que eu nasci. Ele é uma pessoa assim, a visão que eu tenho dele é a minha base de tudo. Eu inspiro muito nele. Eu sei que eu puxei muita coisa boa dele, que é a bondade, o coração enorme, que quer ajudar todo mundo. Eu vejo que tem que dar uma freada nele nessa questão de ajudar, porque o coração dele é muito grande. E ele é uma pessoa muito especial, muito carinhosa, cuidador de todo mundo, brinca com todo mundo. Ele consegue trazer um âmbito de pessoas para perto dele muito boa, consegue conhecer pessoas excelentes para estar junto com ele, que vai agregar nele e não atrasar ele na vida. Ele, assim, foi uma base para mim para tudo. Ele é um grande homem para mim, é um exemplo de pai, né? Ele é muito presente, convive bastante com a gente. E sim, eu gosto muito dele, amo ele, é uma excelente pessoa para mim, é meu tudo praticamente, minha base de caráter de homem, né? Olá, eu sou o André, sou o filho do Luiz, sou o filho mais velho. E assim, o que eu tenho para falar do meu pai é que eu acho que o principal é a confiança que ele passou para a gente a vida toda. Ele foi sempre muito sincero com isso, sempre muito aberto, ele foi muito amigo da gente. Então, assim, acho que isso aí é muito importante quando se tem filhos, você ser bem amigo dos seus filhos e passar essa confiança de sempre poder falar a verdade, não ter medo, você poder confiar nessa pessoa, ter um parceiro de vida é muito importante, tá? E, assim, falar pra você, pai, que eu te amo, tá? Eu sei que as coisas nem sempre são como a gente espera, mas você pode ter certeza que eu vou estar com você sempre. Aqui sou a mãe do Luiz Carlos, estou aqui para apresentar a meus filhos
Meu filho é um orgulho e eu tenho orgulho de ser mãe do meu filho. Para mim ele é o maior orgulho. Estudioso, trabalhador, inteligente, bondoso, do coração enorme. Falar do meu filho é falar do meu bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Meu filho, para mim, é o meu tudo. É meu chão, é minha vida, é tudo para mim. Para mim, o Luiz Carlos é uma pessoa muito inteligente, muito estudioso, muito amigo, muito conhecido aqui na cidade. É uma pessoa que veio por bem. Luiz Carlos, quer dizer para você que às vezes nem tem oportunidade, meu filho, de dizer para você o quanto você é valioso para mim. Você é bom filho, você é bom companheiro, você é bom pai, bom marido, bom irmão. Você, meu filho, você é a pessoa mais preciosa para mim, muito querido. Quanto eu te amo, não tem nem o que expressar para dizer para o seu quanto eu te amo, quanto eu tenho orgulho de você, filho. Luiz, Só desculpa, eu fiquei um pouco emocionado aqui, certo? esse é o Histórias que Conectam. A gente sabe que na correria do nosso dia a dia, né? Mas no início do podcast aqui, no início da série Histórias que Conectam, eu te perguntei qual que era a motivação, né? O que te fez estar até onde você chegou, e você disse de imediato que é a sua família. É a sua família. E você consegue perceber que a sua família vai além mesmo da sua família de sangue, que você construiu uma família com o Francisco, a Natália, pessoas que caminham lado a lado ali com você, que também gera um sentimento de gratidão muito grande por tudo que vocês vêm construindo junto. Então, Histórias que Conectam, de fato, é você falar aquilo que você falou, que a sua motivação maior de construir tudo que vocês vêm construindo é a sua família. Quando você olha esse vídeo aqui, quando você assiste um vídeo como esse, o que é que passa na sua mente, Luiz? Passa um filme, com certeza. Sim, Joel, é meio difícil de falar, não vou nem citar nome para que eu não venha ser injusto com ninguém que me apoiou, que esteve comigo nessa caminhada na minha vida até hoje. Eu estou com 46 anos e eu acho que eu tenho muito que melhorar na minha vida ainda. Melhorar como pessoa, como ser humano, melhorar como empresário, aprender. Eu gosto de falar que assim, eu sempre, todos os locais que eu fui da minha vida, alguém me ensinou alguma coisa, Sim. certo? Eu sempre aprendi, alguém sempre me ensinou. Então assim, eu acho que a vida é um eterno aprendizado. Eu acho que a gente aprende e morre burro, certo? Então assim, o Francisco, ele tem uma história junto comigo, que ele eu trabalhava na Jalas ainda, ele era ajudante meu, certo? Eu era caldeireiro, ele era meu ajudante, então assim, faz mais de 20 anos que eu conheço o Francisco, e assim, não é porque eu construí a GSV que o Francisco deixou de ser meu amigo. Com certeza. Na verdade é o Cizinho, ele é chamado, todo mundo conhece ele pelo Cizinho. Então assim, e eu sei que o Cizinho realmente é meu amigo, sabia? Eu sei que ele é meu amigo. E sempre que ele precisa de mim, ou que ele procura eu sempre procuro ajudar ele, porque realmente ele é meu amigo particular, ele não é só meu funcionário, ele é meu amigo. Algumas pessoas não conseguem entender isso. E assim, eu tenho um profundo agradecimento por todas as pessoas que se dedicou parte da vida deles para que a GSV chegasse onde ela chegou. Sim. Porque todas as pessoas que passou por lá deixou um pouco da vida deles. Sim. Todas as pessoas que passou por lá, elas contribuíram de alguma maneira para que a gente crescesse, para que a gente melhorasse. Eu gosto de falar assim, ó, as pessoas que estão comigo, elas dedicam tempo da sua vida para uma coisa que é um sonho meu. Com certeza. Entendeu? Que é um sonho meu. Então, assim, elas dedicam parte da vida delas para um sonho meu, para uma coisa que eu quis construir, para uma coisa que eu imaginei que seria. Sim. Uma visão, né? Então, cada um deles tem a importância. Cada um deixou parte dele lá. Todas as pessoas que passou lá até hoje. Existem pessoas que eu não me recordo, existem pessoas que eu me recordo bem, existem pessoas que teve um peso muito grande na GSV. Muito bom. Certo? Mas todo mundo contribuiu de alguma maneira, uns mais, outros menos. Sim. Mas eu sou muito grato a isso. Muito bom, Luiz. Nós estamos chegando ao fim, mas antes de finalizar, eu quero te entregar um presente, Luiz, da Referência, nosso patrocinador oficial. Como gratidão, quero te agradecer por ter aceitado esse convite, esse chamado, né?
Gratidão mesmo. Nós estamos iniciando algo aqui que eu tenho convicção que é algo muito grande e você fazer parte aí desse primeiro episódio, para nós, é muito importante. A gente que caminha junto lá, eu como prestador de serviço da GSV, algumas reuniões, você vai falando parte da sua história e se conectou primeiramente comigo. Eu quero que você saiba isso. E agora, se conectando com tanta gente. Muito obrigado de coração mesmo, tá? Gratidão. E eu quero te entregar isso e quero que você deixe uma frase de conselho para aquele Luiz lá atrás, quando resolveu sair da Jales Machado e iniciou o caminho do empreendedorismo. Qual seria o conselho que esse Luiz de hoje, com a GSV, no tamanho que está, com você, com a cabeça que tem hoje, com a envergadura que tem hoje na sua prestação de serviço, qual o conselho que você daria para aquele Luiz lá de trás quando começou? Joel, assim, o conselho que eu daria para aquele Luiz lá de trás é que ele continuasse acreditando nele. Sim. Certo? E que ele observasse e não confiasse tanto em muitas pessoas. Certo? E que existe aquela questão que é se confia desconfiando, mas que ele continuasse acreditando nele. E assim, eu gostaria de falar aqui, eu gostaria muito que o meu pai estivesse vivo para ele ver aonde eu consegui chegar. Sim. Aonde eu consegui as coisas que eu consegui fazer. Assim, eu sei que talvez não seja grandes coisas, só que para mim é uma coisa muito grande. Porque eu sei de onde eu saí, eu sei de onde eu vim, eu sei os caminhos que eu trilhei, entendeu? Muito bom. Eu sei cada passo que eu andei no meu caminho. Eu sei cada passo que eu andei. Então, assim, às vezes a gente julga muitas pessoas sem saber os passos que elas caminhou, sem saber as estradas que elas andou, certo? Sim. Então, assim, eu acho que todo mundo hoje, no mundo que nós vivemos, todo mundo carrega uma frustração, todo mundo carrega uma dor. Então, assim, eu acho que nada mais interessante do que você ter uma certa empatia pelas pessoas, um certo respeito. Por quê? Porque ninguém conhece as dores de ninguém, os caminhos que ela andou. Eu agradeço muito a minha família, certo? Que sempre me deu uma base. Agradeço as pessoas que acreditaram em mim, porque ao longo dessa estrada minha foram muitas pessoas que acreditaram em mim, muitas mesmo, certo? Porque assim, você não consegue chegar e trabalhar bem se algumas pessoas não depositam uma certa confiança em você. Se as pessoas não acreditam em você, certo? Sim. Então eu procuro responder à altura da confiança que as pessoas depositam em mim e falo para cada pessoa, a gente sempre é capaz, cara. A gente sempre é capaz. E a vida é uma eterna aprendizagem. Muito bom. Muito obrigado, viu, Luiz? Joel, obrigado, que Deus continue te abençoando. Obrigado. Tá? Conte comigo, conte conosco, como empresa, como pessoa. A gente constrói, presta serviço, mas constrói um laço ali, né, de amizade mesmo, de confiança. Quero que você saiba que nós estamos aqui para construir algo juntos, tá? Agora eu quero agradecer também a todos vocês que tiveram paciência de estar aqui junto conosco. Eu tenho certeza que a história do Luiz, de alguma forma, se conectou com a história de vocês. Eu quero pedir para que vocês curtam essa live, que vocês comentem também nessa live, vai ficar gravado aqui, depois nós vamos disponibilizar também no YouTube, e que acima de tudo você compartilhe com alguém que precisa ouvir algo que foi falado aqui neste momento, tá? Eu quero encerrar também agradecendo todo mundo que participou, os meninos aqui da equipe, todos vocês. Eu quero agradecer a todos os patrocinadores que de alguma forma vieram junto conosco, e quero fazer um agradecimento também especial ao meu pastor Abel, que disponibilizou aqui essa sala. Essa sala é da Unity Church, nossa igreja. Então, com muito carinho mesmo. Muito obrigado, pastor Abel, por nos impulsionar a crescer, a continuar avançando. Que Deus abençoe todos vocês. Luiz, mais uma vez, muito obrigado. Conte conosco, conte comigo, e que a sua história possa, de fato, cada vez mais impactar outras vidas, porque a sua história é uma história que conecta. Joel, eu que agradeço a oportunidade, cara. Eu agradeço de coração, certo? Eu nem imaginava que eu ia me emocionar tanto aqui assim. Foi muito legal, agradeço o pessoal aí. E aí, eu sou o Francisco. Conduziu aqui. Agradeço novamente as pessoas que acreditaram em mim, a minha família. Muito bom. E assim, e que a gente sempre sonhe. Sonhe e sonhe muito, cara. E sonhe grande, tá? A dificuldade de sonhar pequeno ou sonhar grande é a mesma coisa. Então vamos para sonhar grande. Vamos acreditar. E nunca se esqueça que Deus é o fundamento de toda a nossa vida. A gente não vai a lugar nenhum sem Ele, não. Amém. Isso aí eu tenho certeza. É isso aí. Tá? Eu finalizo. Que Deus abençoe todos vocês e que você possa cada vez mais prosperar, principalmente na presença dEle. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Joel. Obrigado.